Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Estou feliz por esse convite, Mariana, também aqui Jerusa, que é a retaguarda, as companheiras, amigas, né, que vai estar aqui cuidando, que também são merecedoras do carinho de cada um de vocês, porque vai fazer um papel que vai ajudar também na criação dos nossos filhos. Então, se tem uma coisa que é agradável aos olhos de Deus, é uma palavra chamada gratidão. Gratidão. Sermos gratos a Deus e gratos àqueles que nos ajudam na nossa caminhada, aliviando também as nossas bagagens. E é isso que elas vão dar suporte aqui. Eu não faço parte dessa equipe de cuidadora, nem de professora, mas estou aqui, muitos me conhecem, meu nome é Janeiro. Estou aqui nessa tarde. Aprove Deus estar aqui para falar um pouco sobre família. Serei breve, porque sei que tem muitos assuntos, né? Então eu serei breve, mas quero trazer uma reflexão nessa tarde, aproveitando esse momento para podermos ouvir as instruções. Irmãos e amigos, né? Como eu costumo palestrar a igreja, eu acabo chamando todo mundo, e todo mundo somos irmãos, né? Filhos do mesmo pai. Quando nós compramos um eletrodoméstico, quando você compra um liquidificador, além das peças que vem desmontada, vem também um manual. Não é assim? Se você não ler o manual, você não vai saber como montar. E se você já souber montar e não consultar o manual, vai ter muita coisa que o liquidificador pode oferecer a você e que você não conhece por não ler e não vai desfrutar por não conhecer o manual. O manual, aquele que nos criou, é a sua palavra. Eu não sei como eu vou me comportar como esposa, como mãe, como mulher, se eu não conhecer o manual. O manual é a palavra daquele que nos criou, que é Deus. Eu preciso conhecer o meu papel na família, porque às vezes a gente como mulher fica imaginando e acha que isso é cansativo. Ser mulher é cuidar de filhos, cuidar de roupa, cuidar da casa, cuidar de marido, e você acaba achando que isso é um peso nas suas costas e isso é um fardo. Mas nós, a palavra do Senhor, ela nos ensina como podemos desfrutar sem que esses afazeres nossos, esses deveres nossos, venham nos sobrecarregar. Tem uma parte boa também em tudo isso. E eu quero ler com você. Eu sei que você não trouxe a Bíblia, mas só ouça nessa tarde. A palavra do Senhor que se encontra no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e colocou no jardim o homem que ele tinha formado. Aí você vai para o versículo, se você tem a Bíblia, se você tem no celular e quiser acompanhar, se não só ouça. No versículo 17 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. E depois no 22 diz: depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. Vocês conseguiram compreender o seu papel de esposa na família, o projeto, a instituição de Deus, o Deus que idealizou a família? Você conseguiu descobrir que Deus criou o homem e Deus criou a mulher e disse: você é uma auxiliadora, está à altura dele, ele não é superior. Só que a palavra do Senhor também diz que o homem é a coroa da criação e a esposa, a mulher, é a auxiliadora, é aquela que cuida. Então, irmãos, amigos, eu quero dizer para vocês nesta tarde, que não é só cuidar, não é somente trazer esse fardo. Há um momento de alegria, sabe por quê? Porque você é quem prepara o ambiente, a sua casa, para esperar o seu marido. Você é aquela que traz alegria para o seu lar. Se nós olharmos com a visão somente de cuidar das tarefas, nos sentiremos cansados. Mas,
se lembrarmos que Deus nos criou como companheira, como auxiliadora, isso para nós nos torna uma alegria por ser criada mulher. Eu sou feliz por Deus ter me criado mulher. Coisa maravilhosa é ser mulher. Mulher, ela é bonita. Mulher é aquela que faz muitas coisas em um só momento, não é assim? O homem se perde se for fazer mais de uma coisa. Mas a mulher, ela consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo que surpreende ele. Observe que homem é assim, ele coloca uma coisa no lugar, quando ele vai procurar, ele não encontra. Você de lá da cozinha já olha para a sala, o seu olhar já encontra, já está ali. Então, mulher não é somente um peso, queridos, não é somente, queridas e queridos, um peso, mas é a alegria de estar fazendo parte de uma família que Deus criou, de um projeto de Deus. Então, filhos é herança. Eu já ouvi, uma vez uma mãe chegou para mim e disse assim, eu tenho essas cruzes aí. Mas ela falava de cruz no sentido de peso, porque cruz é peso. Essas cruzes aí. Filhos não é cruz. Filho é uma dádiva de Deus. A Bíblia está recheada de orações de mulheres que eram estéril e que oravam a Deus para que Deus pudesse contemplar com a alegria de ser mãe. Ser mãe é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Educar faz parte, sabe por quê, queridos? Porque nós temos Deus como arquiteto da nossa casa, como que cuida da nossa casa, porque o mesmo Deus que projetou a família é o Deus que cuida da família. Mas você sabe por quê? Que muitas das vezes nós encontramos tanta dificuldade por causa dos valores invertidos, por não consultarmos o manual. Não sabemos, dizemos de palavras que Deus nos concedeu filhos e vemos filho como um peso. Muitas das vezes vemos filhos como se fosse algo do acaso, de repente aconteceu, não foi planejado e aconteceu. Filho é herança de Deus, filho é bênção, e Deus concedeu filho à família para que a família fosse completa e também se alegrasse com isso. Então, nessa tarde eu quero deixar aqui, que você saia daqui nessa tarde, desejoso em cuidar do seu filho da melhor forma, entendendo e ensinando. Uma das coisas que pesa muito é que a gente tem essa mania, muitos têm essa mania de dizer assim, faça o que eu faço, ou faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não é assim? É assim ou não? Sim ou não? Ajude aí. É assim? Faço o que eu faço, né? E não faço o que eu mando? Como é? É mais ou menos assim. Ou seja, eu faço, eu mando você fazer, mas eu mesmo não faço. Eu mesmo não faço, mas eu mando fazer. Então é assim, é tudo na teoria, mas na prática é diferente. Ou seja, aqui é o lugar onde você vai deixar a maior parte do tempo aos seus filhos. Como eu disse, nós devemos ser gratos. E criança é super inteligente. Se você quer que a criança respeite o professor, o cuidador, aprenda as palavras que você deve dizer dentro da sua casa, porque eles estão ouvindo. Às vezes nós somos chamados na escola, porque um filho, muitas das vezes, mesmo criança, responde ao professor, responde ao cuidador, e a gente fica envergonhado, diz, eu não sei que esse menino saiu, eu não sei porque esse menino está mal educado. Muitas das vezes, é as palavras que são ditas dentro de casa. Se você vem aqui e traz o seu filho, alguma coisa que você não gostou, não é para ele que você vai dizer ou na frente dele, e sim procurar a escola para falar. Entendeu? Então, é como Mariana disse, 50% é da escola, 50% é nossa, porque os filhos são nossos. Certo? Então, que Deus abençoe a todas que se encontram. Então, você é auxiliadora, você é cuidadora do seu lar, é uma bênção. Você transforma o ambiente tanto num lugar amargo como num lugar de alegria. Devemos estar preparados para receber os nossos filhos também, porque criança também, ela veio para ser amada, cuidada, respeitada. Também, criança foi chamada também, dada para nós para sermos respeitadas. Então, cabe a nós ter o controle das nossas emoções e não descarregar sobre as crianças, porque elas nem têm maturidade, nem suportam para muitas coisas. Quantas das vezes, por conta de algumas coisas nossas, de alguns problemas nossos, nós descontamos nos filhos, nós dizemos palavras para filhos
que não se pode dizer. Sabe por quê? Porque você é responsável por formar o caráter do seu filho. Não é a professora que é responsável por formar o caráter do seu filho. Nós somos responsáveis por formar o caráter dos nossos filhos. Então não tem como termos uma família saudável, perfeita, não vai haver. Nunca você vai ter uma família perfeita. Mas como nós vamos educar os nossos filhos? Quais palavras nós temos dito? O que nós deixamos, o que nós não filtramos que ele ouve? E muitas das vezes, por causa das palavras, por causa do estresse, muitas das vezes por a sobrecarga, eles ouvem coisas que levam por toda a vida e se tornam lá na frente um adulto doente. Pelas palavras que ouviram. Então, que nós devemos ter o controle das nossas emoções, devemos estar bem preparados, sabemos a hora que viemos buscar os nossos filhos na escola. Desde já nós já começamos a pedir a Deus paciência para cuidar deles, sabedoria, como foi citado aqui pela nossa querida Jerusa. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ainda o salmista Salomão, ele ressalta dizendo assim, olha, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar de tudo aquilo que ele ouviu. Então nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos, pelo caráter e pela saúde mental. Não é só saúde física de levarmos ao postinho para que o médico consulte. Nós somos responsáveis pela saúde mental e espiritual dos nossos filhos. Está sobre nós. Deus nos colocou essa responsabilidade. E quero dizer para você, e quero que vocês saiam daqui pensando, um dia você vai ter que apresentar a Deus tudo aquilo que Ele lhe deu. Quem não sabe disso, comece agora a imaginar do tempo que Ele lhe deu, como mordomo e administrador dos seus filhos, do tempo que Ele nos concedeu, de tudo que Ele nos concedeu, um dia Ele vai requerer de nós. Então, que nós possamos pedir a Ele paciência, controle, para receber com alegria os nossos filhos que voltam da escola com toda alegria. Já passou por esse momento que você não está bem e ele chega tão desejoso para ver a mãe, tão feliz para ver a mãe, tão feliz para contar como foi na escola, né? Aí, menino, eu vou cuidar da janta, depois eu falo com você. Ele quer falar naquela hora. Esses dias que eu encontrei uma adolescente, uma pré-adolescente, ela chegou para mim e começou a conversar. Você sabe que é o assunto de uma pré-adolescente, né? Na maioria de nós vamos dizer assim, besteira. Então assim, começou a falar, e eu comecei a ouvir. Era história que contava, história que não tinha começo, nem fim, nem meio, aquela coisa meio que atrapalhada. Eu ouvi. Você sabe o que aconteceu? Ela só tem 10 anos. Aí, ela vai fazer 11 anos, aí ela disse assim, obrigado. Aí eu fiquei pensando, obrigado porque eu não tenho nada. Obrigado. Sabe por que ela me agradeceu? Por sentar para ouvir. Criança gosta também de atenção e de ouvir, mas nós, atarefados, quando chegou o horário da janta, o marido vai chegar, tem que cuidar mesmo da janta. Olha, depois a gente fala. E ele fica guardado, eles querem falar. E nós temos que sentar para ouvir uma criança, irmãos. É algo que é um pouco assim meio que complicado, porque você sabe como é criança, né? Mas eles querem que nós possamos ouvir. E ela agradeceu somente por ouvir. Aí sabe o que ela disse para mim? Janeiro, minha mãe trabalha o dia todo, ela não tem tempo de me ouvir. Olha o perigo, viu? Minha mãe trabalha o dia todo, eu já estou finalizando. Minha mãe trabalha o dia todo e não tem tempo de eu me ouvir. A minha avó não tem paciência. Quando eu vou falar, já vem você com essas conversas, eu estou ocupada. A minha tia diz, de novo com essas conversas enjoadas, e ela não tem ninguém. Olha o perigo de encontrar alguém que não tem preparo nenhum para ouvir e de poder oferecer aquilo que muitas das vezes não é bom. Então nós, como pais, como mães, devemos ouvir os nossos filhos, ainda que seja aquela conversa que você menos entenda, mas tenha paciência, para que ele não se torne um adolescente que fique procurando lá na rua alguém para conversar, porque não encontra a mãe para sentar, para conversar. Sabemos que o tempo é corrido, mas vale a pena renunciar um pouco do nosso sono só para ouvir as conversas dele na escola. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar.
Vocês podem ficar de pé, se você quiser ficar. Se você não quiser, pode ficar à vontade, pode ficar sentado do jeito que você quiser. Se você quiser fechar os seus olhos para refletir, também pode. Também, se não quiser, fique à vontade. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és o autor e o criador da família. Senhor nosso Deus, nós estamos em uma sociedade, ó Pai, onde os valores são invertidos, onde muitas mulheres ela tem que fazer o papel de pai e de mãe, e muitas das vezes ela quer substituir o papel do pai que muitos deixaram, outros não estão mais aqui na terra, mas o Senhor preparou este momento, não só na parte material, mas também para falar conosco na área espiritual. Se o Pai não está presente, você não precisa chegar ao desespero, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, Isaías 49:15, relata dizendo: pode porventura uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Pode? Mas se ela vier a esquecer, todavia eu não me esquecerei e nem te desampararei. Então nessa tarde é para que você saiba que mesmo que o pai não esteja presente, você é mãe e tem um pai que cuida por você melhor do que um pai da terra. Você pode até não ver, você pode até não tocar, mas saiba que você está aos cuidados dele e ele dará força para que você possa continuar criando, educando, ensinando os princípios da palavra do Senhor. Nós temos visto uma sociedade doente, porque os valores estão invertidos, porque não paramos para ouvir a Deus, porque não ensinamos o caminho que se deve ensinar. Mas nesta tarde o Senhor nos proporcionou este momento para dizer para você, para cada um de nós, que Ele cuida da nossa família, que você deve entregar os seus fardos pesados para Ele. Não há fardo que Deus não possa trocá-lo por um fardo suave, leve, que é o dele. Então, se está difícil de suportar, Deus fala contigo e ao teu coração. Você sabe das suas lutas dentro de casa, mas acredite que nenhuma delas passa desapercebida aos olhos de Deus. Basta você crer que Ele é o arquiteto. Se Ele não edificar, em vão são os que edificam. Se Ele não guardar, em vão vigia a sentinela. Então tudo está aos cuidados dele. É Ele quem guarda a sua família, é Ele quem cuida, é Ele quem abençoa, é Ele quem protege. Então nessa tarde, sinta-se protegido. Ame o seu filho, ame o seu marido, porque família é projeto de Deus. Amém.